Glória a Deus. Então, meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar mais início mais um dia, né? A nossa ministração dos homens. E tu vê, né? As enfermidades estão querendo nos rondar, né? Mas em nome de Jesus, nós cremos no poder do nosso Senhor, na cura, né? O Senhor nos mantém firmes em pé, para a honra e glória dele. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer aqui um texto para compartilhar com os irmãos e sobre aquilo que o Senhor falou no meu coração, que está lá em João 6. Uma passagem bem conhecida, uma leitura um pouquinho extensa, mas vou fazer toda essa leitura aqui para a gente poder compreender do que nós estamos falando, entender todo esse contexto. Amém? Então, João 6, a partir do versículo 1, ele vai estar dizendo assim: Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: Onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isto para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: Fazei os homens assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, e distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quando eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este verdadeiramente é, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, foram para o mar, em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, eles ficaram com medo. Aproximando-se do barco, eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando na multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele do qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comer o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres,
mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque porque a ele Deus, o Pai, o selou. 28. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Não, nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse, na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus ele lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Irmãos, até aqui. É um texto extenso, né? Eu vou ler aqui o último versículo aqui no 39, só para finalizar. Ele vai dizer assim, ó, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Glória a Deus. Só uma chave aqui em relação a esse último versículo. Se nós lermos aqui esse último versículo, você vai ver que aqueles que vão vir até Jesus não são todos. Porque ele não diz assim, ó, são todos que vão vir até mim. Ele diz aqueles que o Pai me enviou. Se ele está dizendo que é aqueles que o Pai me enviou, quer dizer que não são todos. Então, irmão, se você está tendo a revelação de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque você foi enviado da parte de Deus para Cristo. Isso já é uma grande vitória, já nem todos têm esse benefício, mas você tem, e louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, diante de toda essa passagem, nós precisamos analisar, né, tudo que Jesus fez só nessa passagem que nós lemos aqui e pensar o que que esse povo estava buscando, né? Que realmente qual era a motivação desse povo, né? Porque nós vemos que uns parece que têm a motivação correta e parece que outros não têm. E não porque não querem, porque parece que não tem o entendimento correto. Mas diante de tudo isso, né? O que que nós temos buscado no Senhor? E eu vou fazer outra pergunta. Se é que temos buscado, o que que nós estamos buscando no Senhor? Se estamos buscando, será que nós estamos com a motivação correta para chegar diante do Senhor? Porque se nós não tivermos a motivação correta e o entendimento correto daquilo que nós estamos buscando, nós vamos incorrer no mesmo erro desse povo. Por quê? Nós estamos chegando com um coração de uma forma, mas aquilo que nós desejamos talvez vai se apresentar de outra forma. Ou nós estamos tendo uma imagem ou uma ideia distorcida do que realmente nós queremos do Senhor. Porque veja, o povo queria o pão, mas quando o verdadeiro pão se apresentou, ele disse, opa, mas eu tinha outra ideia de pão. Então, será que nós estamos discernindo até mesmo aquilo que nós estamos pedindo da parte do Senhor? Porque até isso, às vezes, o Senhor pode apresentar aquilo que nós temos pedido, mas como nós não temos essa ideia correta daquilo que estamos pedindo, quando o Senhor nos apresenta, a gente não identifica que é aquilo que nós pedimos. E aí a gente acaba não conseguindo avançar.
Então, se nós olhar aí no início, você vai ver que o Senhor, ele vem fazendo milagres, multiplicando o pão, curando os enfermos, e ele vem fazendo milagres. Ensinar, ele ensina os discípulos. E os milagres ele faz para chamar a atenção desse povo para ele, para algo. Ele não queria simplesmente só fazer o milagre para que esse povo só cresce nele, não. Estava dizendo, ele estava querendo mostrar que tinha algo a mais do que essa parte terrena. Tem algo a mais. Então nós precisamos, primeira coisa, entender o que é, qual é a motivação, qual é o motivo de tanto milagre? Qual que é o motivo desses milagres? Primeira coisa, quando nós olhamos os milagres que Jesus fez, a gente tem que entender que ele está tentando mostrar algo que acontece no natural para apontar para algo que é eterno, que é espiritual, né? Para as coisas que duram para sempre. Porque se o Senhor ele cura, como ele curou vários, né? De enfermidade, ou enfim, ou ser liberto, vários milagres que o Senhor fez, a pessoa poderia tornar a ficar novamente enfermo. Podia ou não podia? Alguém que teve, por exemplo, curado da lepra, poderia voltar a ficar leproso. Alguém que era cego voltou a ter visão, poderia furar os olhos e ficar cego novamente. Mas todas essas coisas que ele fez, todo esse milagre que ele fez aqui no natural, ele estava querendo sinalizar algo do quê? Mostrar que tem algo espiritual, algo além, algo eterno que não perece, que não você não pode perder, que não pode tornar a perder. Por isso que ele vai dizer: buscai as coisas do alto, trabalhai pelas coisas eternas que não perecem. Então, esses milagres que o Senhor fez durante todo esse caminhar era justamente para isso, para mostrar para esse povo algo eterno, mas o povo não compreendia. Tanto é, eu quero ler aqui a partir do versículo 25, o que que ele diz ali? E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, não me buscais, não, vós, na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Ou seja, o que que ele estava querendo? Que o povo, vendo os milagres, se interessasse por algo a mais, por algo eterno, pelas coisas espirituais que o Senhor estava falando. Que o Senhor, a intenção do Senhor era transportar esse povo da multidão para ser discípulo. Essa é a ideia, que a gente não fique no meio da multidão. Se nós ficarmos no meio dessa multidão, nós vamos ficar procurando a mesma coisa que a multidão pede, procura. Ah, mas todo mundo faz assim, eu também vou fazer. Se nós ficarmos no meio da multidão, é assim que a gente age. Nós fazemos porque os outros também fazem. Nós buscamos isso porque os outros também buscam. E não é assim que o Senhor deseja. E veja que quando o Senhor responde para eles dessa forma, nós podemos observar uma coisa aqui, que a vontade do povo, na verdade, não estava nas coisas eternas, mas em sim saciar a própria vontade. Como o Senhor falou, vocês não estão aqui pelos milagres, que é pior ainda. Os milagres era só algo, é só uma sarça ardente para chamar atenção para a eternidade, para as coisas celestiais, para o verdadeiro conhecimento, para a verdadeira sabedoria. Mas o povo estava ali nem mesmo pelos milagres. Nem por isso eles não estavam. Se estivesse buscando os milagres, amém, porque é algo eterno, algo da eternidade que está se manifestando. Mas nem por isso, eles estavam só querendo atrás de saciar sua vontade momentânea, que era o pão. E aí, quando eu perguntei a ele o que que nós estamos buscando da parte de Deus, é justamente isso. Será que nós não estamos chegando diante de Deus só para pedir coisas terrenas, coisas momentâneas para saciar nossa vontade? Sendo que o Senhor tem para nós é algo que vai além, às vezes, até mesmo da nossa compreensão. E nós só não temos essa compreensão porque nós não estamos próximos do Senhor, para que Ele nos ensine.
porque ainda estamos no meio da multidão. E aí no versículo 27 ele nos dá um conselho. Ele vai dizer assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, para que Deus o Pai o selou. Então ele está dizendo assim, ele está falando aqui em relação à comida, mas ele está dizendo, não fique buscando somente as coisas que perecem. Irmão, só abrir um parênteses aqui. Se nós colocar aqui algo bem prático para nós, né, os homens aqui que conhecem e sabem bastante de carro. Irmãos, você pode estar trocando de carro, sempre o carro vai estar sempre te dando uma manutenção. Sempre. Sempre uma coisa ou outra você vai ter uma manutenção. Por quê? Ele vai perecendo, vai perdendo valor, as peças vão estragando e você vai tendo que fazer a manutenção e a gente acaba buscando somente isso. Só as coisas naturais. E o Senhor está dizendo assim, ó, não busque somente isso, não trabalhe somente para isso. Trabalhe por algo que vai te durar a eternidade. Trabalhe por isso. E aí aqui eles fazem uma pergunta para o Senhor, que muitas vezes nós não fazemos. Que diz assim: e o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde, disse-lhes: essa é a obra de Deus, que criais naquele que ele enviou, que é no Senhor. E aí, irmãos, será que realmente nós estamos crendo no Senhor? Se nós olharmos para as nossas atitudes, será que nós estamos crendo? Porque se nós não buscarmos as coisas eternas, se o nosso, pelo menos não digo o nosso foco total, que deveria ser, porque nós não sabemos quando que nós vamos partir para a eternidade. Mas se durante o nosso dia nós não tivermos os nossos planos voltados também para a eternidade, e nós estivermos buscando só as coisas terrenas, irmãos, eu acredito que a gente não crê verdadeiramente no Senhor. Porque se a gente crê verdadeiramente no Senhor, nós vamos ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado e vamos obedecê-lo. Nós vamos obedecê-lo. No versículo 30 ele diz assim, ó, disseram-lhe, pois, qual o sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Irmão, será que nos dias de hoje, com tudo que nós já lemos, estudamos e vivenciamos no Senhor, será que a gente precisa pedir algo a mais para o Senhor, para que Ele realize nas nossas vidas? Para que a gente confie e creia nele? Eu creio que não. E aí o Senhor nos aponta o caminho. O Senhor nos aponta o caminho, assim como ele falou para esse povo. O povo querendo falar do pão, do maná lá do deserto, ele disse assim, não, irmãos, aquele não era o pão. Ou seja, aquilo que você está buscando aí na terra, isso não é a vida em abundância. As pessoas acham que a vida em abundância é você estar bem financeiramente, estar bem aqui na terra. Amém? Você pode estar bem aqui na terra, sim, mas que não seja esse o seu modo de viver. É por aquilo que você vive, por aquilo que você gasta a sua vida, seja isso, somente estar bem aqui. Está dizendo, não, irmãos, tem um pão que desce do céu que vai te gerar vida, uma vida que vai além dessa que você vive aí na terra, que vai te levar para coisas que não vai perecer, que não vai precisar você de todo mês estar levando em mecânico, em manutenção, trocando peça. Não vai precisar estar chamando pedreiro para poder restaurar. Não vai precisar estar trocando de casa. Eu vou te levar para um ambiente onde que nada se consome. Eu vou te dar a verdadeira vida. Só que aí, irmãos, o que que acontece? Quando eles pedem desse pão para o Senhor, eles pedem assim como o povo no deserto, como o povo que estava sentado nessa grama, que viu esse milagre e depois procurou Jesus de novo, para que atrás do pão, para saciar a sua vontade. E aí eles pedem assim: "Ah, nós queremos mais desse pão". Só que esse pão que eles buscaram terreno a partir desse milagre é um pão que vai saciar a sua fome individual, a sua própria vontade. Só que daí que acontece? Se apresenta um pão eterno, onde que diz assim, ó, eu sou o pão. Só que esse pão aqui, eu dou a minha vida pelo próximo.
Eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do próximo. Você quer esse pão? Porque esse pão não vai saciar a tua vontade, mas sim saciar a vontade do próximo. Esse pão veio para dar vida a outros. Você está afim de ser esse pão também? De querer ser esse pão? Ou você vai querer só se alimentar? Então, irmãos, tem coisas às vezes que nós pedimos para o Senhor, mas a gente não discerne. A gente pede algo para saciar a nossa vontade, quanto na verdade o Senhor quer entregar coisas que vai saciar a vontade daqueles que ainda não têm o próprio Senhor. Às vezes nós estamos muito preocupados com o nós, buscar o Senhor para nós, mais conhecimento, mais sabedoria para nós, para nós. E até mesmo para os irmãos que já são cristãos. E foge o nosso entendimento, a nossa compreensão e até mesmo a nossa visão de buscar esse pão para as pessoas que ainda não tiveram nenhum tipo de pão, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas será que nós estamos dispostos agora a pegar esse pão? Porque esse pão vai me custar. O pão do maná e esse do deserto que multiplicou, os dois saciaram a minha vontade, encheram a minha barriga. Pronto, tudo bem. Agora, esse pão que desceu do céu e me gerou vida, ele espera que assim como me gerou vida, que eu gere vida em outros. E por isso que o Senhor fez e faz tudo o que ele faz. Porque é para isso que ele quer nos apontar, ele quer nos levar para algo além, para um nível acima daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos com os nossos olhos terrenos e em nós. É em nós e nas coisas terrenas. E estamos buscando nele, mas para nós e para as coisas terrenas. E não, ele quer que a gente busque nele, mas com um olho na eternidade e para alcançar o próximo, porque não tem nada a ver comigo. Porque assim como ele falou em João 4, lá para a Samaritana, quando os seus discípulos voltaram da cidade com o alimento que eles tinham ido comprar, ele diz: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, estar saciado para o Senhor é diferente de estar saciado para nós. O saciar para nós é nós retermos, é para mim, é o eu. O saciar para o Senhor é a fazer a vontade de Deus, é o próximo, não tem nada a ver com ele. Então, tem muitas coisas que nós precisamos discernir no Senhor, o que que nós estamos realmente buscando. Se estamos buscando. Se não estamos, precisamos buscar. Mas quando formos buscar, precisamos buscar com um entendimento correto. Porque talvez aquilo que eu peço da parte do Senhor não vai vir com a aparência que eu espero. Porque esses aqui, quando viram a aparência do pão, dizem, opa, que pão é esse que daqui a um pouco eu vou ter que morrer para fazer a vontade de outro? E aí é que a coisa fica um pouco mais, o nível vai subindo. Mas essa é a vontade do Senhor. O Senhor diz, aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á. Né? Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. Então, todos os milagres, os sinais, tudo que o Senhor vem fazendo é para nos levar num nível acima, fazer com que os nossos olhos vejam além, vejam além desta terra. Eu me lembro, tem um texto, é, eu não lembro agora se é Gênesis, mas enfim, vocês conhecem a passagem que é quando o Senhor é, pede Isaac para Abraão. E o Senhor diz assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar lá. Eu vou te mostrar aonde você vai sacrificar. E ele pega o menino, pega os utensílios para fazer o sacrifício e ele vai. E a Bíblia diz que em determinado ponto ele ergue os seus olhos. Então vê o monte onde que era para ele sacrificar. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Primeiro ele nos chama de sim, vai. E daqui a um pouco ele começa a nos mostrar as coisas para que a gente erga os nossos olhos e veja o monte, veja a eternidade, veja aquilo que outros não estão vendo. Mas aquilo que nós estamos vendo vai servir para que a gente traga outras pessoas, que a gente busque essas coisas eternas que não perecem, que a gente busque o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão com a consciência correta, que a gente venha discernir
O que que realmente o Senhor quer nos entregar? O que que nós estamos buscando no Senhor? Será que, eu não digo, não vou aqui nem dizer 100%, vou jogar bem baixo. Será que 20% ou 30% das coisas que nós buscamos no Senhor, será que realmente tem a ver com a eternidade? Ou tem a ver somente com saciar a nossa vontade? Saciar aquilo que eu desejo? Será que os meus pedidos ao Senhor envolvem outros que não conhecem a Cristo? E nós precisamos discernir. Quando nós pensarmos dessa forma, nós vamos verdadeiramente estar clamando pelo pão verdadeiro. Caso ao contrário, irmãos, nós vamos estar só de multidão em multidão atrás da multiplicação do pão e do peixe para nos saciar. Mas não é nesse ambiente que o Senhor nos quer. O Senhor nos tirou do meio da multidão para nos levar para um lugar separado, que é os lugares de discípulo. É o lugar onde que ele ensina, que ele mostra o verdadeiro reino. Esse é o ambiente que o Senhor deseja. Mas nós precisamos estar dispostos de abrir mão de muitas coisas que não são poucas. Não são poucas. É difícil, é. Mas fazendo as mesmas coisas, nós não obteremos resultados diferentes. Agora, principalmente no Senhor, quando nós tivermos atitudes diferentes, nós vamos estar almejando, vamos estar conseguindo conquistar lugares que nós jamais imaginaríamos entrar no Senhor. Mas o Senhor precisa ver esse desejo em nós. Fazer as coisas mesmo às vezes sem entender. Assim como disse Pedro, para onde que nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então nós não temos para onde ir, irmãos. Nós não podemos dizer assim, se nós não formos para o Senhor, nós vamos dar um jeito aqui. Eu vou com a força do meu braço. Não, irmãos. O Senhor falou para ir com essa tua força só para Gideão. Para nós temos que ir na força do Senhor. Nós temos que ir na vontade dele. Nós temos que ir de acordo com o que ele vai nos instruindo. E nós precisamos se achegar a ele de uma forma que ele nos mostre e a gente compreenda e busque com o coração correto, com o coração de discípulo. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu queria trazer para os irmãos. É uma reflexão daquilo que nós precisamos buscar no Senhor. E que às vezes nem sempre vai vir, né, com a cara, com a aparência do que nós realmente gostaríamos. Estamos pedindo algo, esperando algo, daqui a pouco o Senhor nos envia algo diferente, né? Mas mesmo assim nós precisamos ter essa coragem de seguir em frente, né? Como a gente costuma dizer, matar no peito e dizer, não, estou aqui, Senhor, eu vou em frente, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Amém?